Meus irmãos, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para falar com vocês sobre a nossa doutrina espírita, porque nós temos feito várias palestras com base no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua vez é um dos aspectos da doutrina dos Espíritos, né? Mas hoje eu quero falar mais detalhadamente sobre a questão do que é a doutrina espírita, o que são os ensinos dos Espíritos para todos nós. Muito bem, meus irmãos. E nós falamos isso por quê? Porque ainda existem pessoas que são detratores da doutrina espírita. Eu diria assim, pessoas que falam e espalham fake news sobre a doutrina espírita, maledicência sobre a doutrina espírita, muitos por desconhecimento total das coisas e outros por má fé mesmo. Mas para todos esses dois tipos de pessoas, aquele de pura má fé e aquele que simplesmente porque desconhece e tem preguiça de aprender naturalmente, a gente não está importando muito não, porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo foi muito detratado nessa terra, né? O Filho de Deus. Então, o espírita ser detratado, a doutrina espírita ser detratada e vilipendiada, então realmente não nos preocupa isso não. Mas vamos lá. Eu estou falando isso por quê? Porque recentemente, mais alguns dias atrás, alguém conversando com uma pessoa, um terceiro entrou na conversa, sem ter sido convidado naturalmente, e ali depois ele disse assim: esse negócio de espiritismo, isso é tudo heresia, isso é tudo mentira. Aí eu falei assim: meu irmão, é o seguinte, se a doutrina dos espíritos a qual eu professo, aí ele ficou surpreso, né? Eu sou um espírita kardecista. Se essa doutrina a qual eu professo e estudo há 40 anos, se ela for uma heresia, a sua também é. E eu não quero nem saber o nome de qual é a sua religião, a qual você pertence. Eu não quero nem saber qual que é. Mas de antemão eu te aviso, ela também é uma heresia. E por que eu digo isso aí? Por quê? A doutrina espírita tem como base 15 princípios fundamentais. E eu vou dizer para você, e você dirá se a sua trata dessas coisas aqui. Primeiro princípio fundamental, Deus. Segundo, Jesus. Terceiro, Espírito. Quarto, perispírito. Quinto, evolução. Sexto, livre-arbítrio. Sétimo, causa e efeito. 8, reencarnação. 9, pluralidade dos mundos habitados. 10, imortalidade da alma. 11, vida futura. 12, plano espiritual. 13, mediunidade. 14, influência dos espíritos na nossa vida. E por último, 15º, que é a ação dos espíritos na natureza. Então, muito bem, se nós estamos estudando Deus, Jesus, Espírito, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, o que isso tem de herético? Se você puder me apontar, me aponte agora. O que isso tem de herético? Tá? O fato de você, por exemplo, não acreditar em reencarnação, ou a doutrina que você professa não acredita em reencarnação, isso para nós não tem importância, para Deus não tem importância não. Sabe por quê, meu irmão? Porque todas as religiões da Terra vão ter que conhecer isso. Ou seja, vocês terão que conhecer a realidade nossa que é espiritual. Todos nós somos espíritos imortais depois que fomos criados por Deus. Eterno é só Deus. Nós somos imortais depois que Ele nos criou, semelhantes a Ele. Essa é a nossa semelhança. Já falamos sobre isso em diversas palestras, então provavelmente você não deve ter lido ou ouvido nenhuma, não é mesmo? Mas muito bem. E eu quero agora para os nossos irmãos aqui, até atendendo um amigo chamado Paulison, que andou fazendo algumas questões sobre a doutrina, perguntando, mas com todo respeito, naturalmente. Então eu vou dizer para ele só a primeira, e para todos nós, para vocês e para todos que tiverem a oportunidade de ouvirem essa palestra aí no YouTube. Deus. O que é Deus? A pergunta não é quem é Deus, a pergunta é o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso está lá no Livro dos Espíritos, é a questão 1. Primeira questão de O Livro dos Espíritos.
o que é Deus. E tem como atributos o quê? Ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, se faltasse a Deus nosso Pai um desses atributos que fosse, ele não seria mais Deus. E segundo, e toda e qualquer religião da terra, não importa o nome, que fizer, que disser, que divulgar qualquer coisa que vai contra esse princípio aqui, soberanamente justo e bom, meus irmãos, podeis ter a certeza que essa religião não está em acordo com aquilo que todo mundo fala, o amor de Deus para todas as suas criaturas. Deus que amou a todos nós, nos amou tanto que mandou, segundo a fala de outras doutrinas, que mandou o único filho dele, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Nós, espíritas, sabemos que Cristo, o Cristo cósmico que esteve, não é o único Filho de Deus. Todos nós somos filhos dele. E não sabemos quantos filhos o Pai tem nesses bilhões e bilhões de planetas, de galáxias, e quem são essas pessoas. Mas com certeza nós não somos únicos. E o Cristo que aqui esteve não é o único. Ele é um Filho muito amado e que Deus nos mandou para ser nosso o quê? Para ser nosso guia e modelo. Tanto que a questão lá, 625, quando perguntou qual foi o maior exemplo que Deus mandou para o homem na terra, falou simplesmente assim, a resposta do Espírito da verdade, Jesus. Então Jesus, ele é o guia e modelo mais perfeito para o homem, por consequência, mais perfeito para nós espiritistas. É isso que nós temos que falar, né? Muito bem. Então é o seguinte, para que possamos falar um pouco mais sobre essa questão aí da doutrina dos espíritos, sobre esses 15 princípios fundamentais que eu acabei de enumerar, o Allan Kardec escreveu 5 livros que nós damos o nome também de Pentateuco Kardeciano, porque são 5 livros, né? Tem mais um, mas vamos falar depois. Então, os 5 livros de Allan Kardec representam para nós o que chamamos Pentateuco Kardeciano. E quando nós falamos que é a doutrina dos espíritos, é por quê? Porque todos os ensinamentos que aqui estão foi passado a Allan Kardec pelos espíritos superiores. Espíritos que receberam de Deus essa incumbência de passar tudo isso para nós, confirmando aquilo que Jesus falou, que um dia mandaria o Consolador. Então, para nós espiritistas, o Consolador está aqui, na obra dos Espíritos, doutrina dos Espíritos, que veio nos fazer lembrar tudo que o Cristo tinha falado há 2000 anos atrás e nos ensinar muito mais, tá? Então, esse é o pensamento do espírita, esse é o pensamento espiritista. E para que qualquer irmão que queira tomar conhecimento disso, não precisa nem se tornar espírita, porque um dia todo mundo vai ter que conhecer isso. Todas as religiões da Terra, todos vão ter que conhecer, não tem jeito, porque essa é a nossa realidade. Então, os princípios da doutrina espírita, a doutrina espírita, meus irmãos, ela não é dos espiritistas, ela não é dos espíritas, ela é de todos nós, ela é da humanidade. A humanidade, aqueles que ainda o são, só precisam descer do seu preconceito e, isento do espírito de sistema, estudar isso aqui. Muito bem, então esses 15 princípios estão consubstanciados aqui dessa forma. Vejam bem, o Livro dos Espíritos, esse foi o primeiro livro passado para Allan Kardec através da mediunidade e de diversos médiuns na Terra. Depois, meus irmãos, veio aqui o Livro dos Médiuns, que vai tratar para todos nós da mediunidade humana, que se divide em várias formas, em várias nuances, né? Mediunidade. Lembrando sempre que médiuns todos nós somos, mas o Allan Kardec diz aqui, médium em maior ou menor escala. Ou seja, tem aquele, como eu, que estou na última escala. Eu sou um espírito há mais de 40 anos, nunca vi um espírito, nunca conversei com nenhum espírito, e, no entanto, tem irmãos de outras doutrinas evangélicas, que conversam com espíritos. E aí? Vocês sabem o que eu estou falando, não sabem? Muito bem. Depois desse livro aqui, vem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é isso aqui?
o que representa esse livro? Representa os ensinos morais de nosso Senhor Jesus Cristo, através das suas parábolas evangélicas que estão na Bíblia. Então, se a doutrina espírita é uma heresia, como essa pessoa tinha me falado, todas as doutrinas da Terra também são. Eu não vou citar o nome de ninguém. Por quê? Porque o nosso terceiro aspecto é esse aqui: Evangelho de Jesus. É tudo aquilo que Jesus falou, só que é explicado pelos espíritos superiores. Depois nós temos esse livro aqui, chama-se O Céu e o Inferno. Aqui estão relatos de pessoas que estiveram aqui pela Terra, reencarnados aqui na Terra, e morreram, desencarnaram, como queiram falar, com grandes problemas de ordem moral. E eles, através desse livro, através da mediunidade de muitas pessoas, eles vão relatar todos os sofrimentos que eles viveram no plano dos espíritos. É aquilo lá nós falamos lá, plano espiritual. Lá no plano espiritual, todos os sofrimentos e dores que passaram em função da vida que aqui levaram. E por último, meus irmãos, tem aqui a Gênese, também parte científica da doutrina, que vai tratar dos mundos, dos planetas, das galáxias, dos bilhões de planetas e galáxias que existem por aí, ou seja, das diversas moradas que existem na casa do Pai. Nós vamos entender o que é isso aqui, estudando a Gênese. E por último, meus irmãos, que não faz parte mais do Pentateuco, temos esse livro aqui que se chama Obras Póstumas. Por que esse título? Porque eram anotações, fundamentos que Allan Kardec estava preparando, mas ele desencarnou antes, certo? Ele desencarnou durante uma vida dedicada de muito estudo, ele desencarnou. Então, não houve tempo de publicar esse livro, senão seria o 6º livro. Mas aquelas pessoas que estavam com ele, estudiosos, cientistas inclusive, que estavam com ele, que viviam com ele, que entenderam aquilo logo na primeira hora. Eu chamo que é os espíritos da primeira hora, os trabalhadores da primeira hora, que entenderam tudo isso, publicaram depois com esse título, Obras Póstumas, tá? Que foram as últimas anotações que o nosso irmão Allan Kardec teve de fazer. Como eu disse para vocês, tudo isso foi feito através de respostas, perguntas e respostas dos espíritos superiores. Os espíritos de Deus que estavam com ele, por ordem de Deus, por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos fazer relembrar tudo o que o Cristo já havia dito e que não pôde dizer, e muito mais. E são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que estão no Evangelho, né? Está lá no Evangelho. Tudo isso obtido através do quê? Do fator mediunidade, que muitas pessoas têm. E como é que eu posso saber se esses médiuns falaram a verdade? Como é que eu posso saber disso? Estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver um relato lá de algo que Kardec chamou de controle universal dos ensinos dos Espíritos. O que é isso? Que controle universal é esse? Essa checagem de diversos médios, às vezes um médium em uma cidade, outro em outra cidade, falavam exatamente a mesma coisa. Kardec era um cientista, era professor, então ele queria confirmar. Então, centro espírita, meus irmãos, não é exatamente, como algumas pessoas pensam, uma central de comunicações onde a pessoa chega, olha, eu quero falar com minha mãe que morreu, eu quero falar com meu pai que morreu, meu avô que morreu há 20 anos, não é isso. Centro espírita é um lugar de estudo sério sobre a nossa realidade humana. E dentro de um centro espírita kardecista, o Chico Xavier tem uma frase que falava assim, ó, o telefone toca de lá para cá, ou seja, o telefone é do plano espiritual para cá e não daqui para lá, tá? Então, o que eu tinha de falar com vocês, meus irmãos, é isso sobre a doutrina espírita, muito mais ainda tem para falar. Eu nem sei se até o final da minha encarnação vai dar tempo eu falar, mas tem muito mais para falar. Eu agradeço a Deus, a Jesus e a todos vocês, e que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos abençoar agora e sempre. Muito obrigado.